Olá, eu sou a Keila Moura e vou apresentar para você a TV Criatividade Quântica. Hoje nós teremos um convidado muito especial, o Dr. Sérgio Rassi. Ele é cardiologista, eletrofisiologista e especialista em arritmias cardíacas. E vai conversar com o Dr. Milton sobre um tema muito interessante, coerência cardíaca. Confira. Olá, estamos aqui hoje com a presença ilustre do amigo Dr. Sérgio Rassi, especialista em eletrofisiologia e arritmias cardíacas, e vamos conversar sobre um pouco sobre o ritmo do coração e como esse ritmo pode de alguma maneira interferir ou influenciar as nossas funções cerebrais. Dr. Sérgio, seja muito bem-vindo à nossa TV Criatividade Quântica. Muito obrigado, Dr. Milton. Nós que trabalhamos juntos durante todos os dias, há vários anos, e acho que é a primeira vez que temos uma oportunidade de sairmos um pouco dos nossos laboratórios, dos hospitais e conversarmos assim de uma maneira mais informal. É um grande prazer estar aqui do seu lado. Eu que agradeço. Então, nós temos observado na nossa prática clínica alguns casos de pacientes que desenvolvem algum tipo de arritmia cardíaca e que vem apresentando clinicamente transtornos de ansiedade, seja ele síndrome do pânico, a gente tem observado muito isso. E quando a gente vai investigar a fundo, esses pacientes nascem com algum tipo de arritmia, algum nervinho a mais no coração, e a gente, quando trata essa arritmia, os pacientes melhoram desses aspectos da ansiedade. Eu queria que o senhor conversasse conosco também da sua experiência na abordagem desses casos. Quando digo na minha experiência, é na nossa experiência, porque trabalhamos juntos, tenho esse prazer, essa honra de tê-lo sempre do meu lado, e isso nós observamos nos laboratórios durante os procedimentos de eletrofisiologia. Os procedimentos de eletrofisiologia visam a detecção de qualquer distúrbio de ritmo cardíaco. São as chamadas batedeiras, as crises de taquicardia. E como o Dr. Milton está dizendo, de fato, em algumas situações, pacientes nos chegam catalogados de serem portadores de síndrome do pânico, já tendo passado por vários especialistas, por vários psiquiatras, por vários psicólogos, e na verdade, perante a investigação cardiológica que fazemos, durante esses procedimentos, nós identificamos circuitos de arritmia, que geralmente são de nascença, são congênitos, e esses circuitos de arritmia, como se fossem nervinhos a mais no coração, eles fazem circuitos elétricos dentro do coração, provocando essas taquicardias. E como nós sabemos, as taquicardias fazem parte do espectro de sintomas de quem tem síndrome do pânico. E temos observado, Dr. Milton e eu, diversas vezes, pacientes então que chegavam com diagnóstico de síndrome do pânico e na verdade era uma síndrome taquicárdica pelo fato de ter nascido com um nervinho a mais no coração, e durante o nosso procedimento nós cauterizamos esse nervinho. É um procedimento de cateterismo feito de uma maneira muito simples, feito através de anestesia local e uma leve sedação, e esses pacientes, uma vez curados dessa arritmia, a síndrome do pânico desaparece. É isso mesmo. A gente tem observado muito esses casos. E também o contrário. Pacientes que vêm tratando de síndrome taquicárdica, usando medicamento para tratar a arritmia cardíaca, que nós algumas vezes levamos ao laboratório para fazer essa investigação, não detectamos nada, e esses têm que ser encaminhados ao psiquiatra, ao especialista, para tratarem da sua... Seria uma estrada de mão dupla, né, Dr. Milton? Quer dizer, o que nós acabamos de dizer é verdade, mas também tem a recíproca, né? O paciente que nos parece ter taquicardia por um nervinho a mais, e através desse método que é determinante para saber se existe ou não algum circuito elétrico a mais no coração, muitas das vezes não tem nada. Então é muito importante para ajudar o cardiologista e ajudar o próprio
paciente a saber a melhor forma de tratar. Tem um caso curioso, não sei se o Dr. Milton lembra, um garoto que chegou até o consultório com a sua mãe e a mãe disse assim: olha, doutor, esse menino, coitado, ele gostava de jogar futebol, gostava de brincar, de correr, e agora ele não faz nada disso porque ele entra em pânico, como nós estamos dizendo. Do nada o seu coração dispara e ele entra dentro de uma ostra e não sai mais. Ele tem medo até de brincar com seus coleguinhas. Nós levamos esse garoto para estudo eletrofisiológico, era um nervinho a mais no coração, esse nervinho foi cauterizado e como nós procedemos de rotina, 2 meses depois ele volta ao consultório, ou comigo, ou com o Dr. Milton, ou com outro colega do nosso grupo, e aí nós fazemos a avaliação final. E aí eu me lembro bem que o garoto era todo fechadinho, e aí chega um garoto lá com a mãe, agora quem estava com faces preocupado era a mãe, e o garoto completamente diferente, com um brinquinho na orelha, mastigando chiclete, e aquele menino, eu falei, acho que é até outra pessoa. E essa criança, quando nós conversamos com a mãe só fazia assim com a cabeça: doutor, pelo amor de Deus, põe um nervinho de volta nesse garoto, que ele não me dá mais sossego. Ele não para em casa, ele só quer jogar bola, não está estudando. Quer dizer, para que vocês possam sentir o tanto que isso é determinante, às vezes, até para a mudança da personalidade do paciente. Claro que nós não colocamos o nervinho de volta. Não tem como devolver o nervinho. Uma vez tratado, está tratado. Doutor Sérgio, eu agradeço muito a presença do senhor aqui na nossa TV Criatividade Quântica. É a primeira oportunidade que a gente tem desse diálogo. Espero que a gente possa ter outras oportunidades, tá? E foi muito enriquecedor isso que a gente conversou, porque é realmente isso que nós tratamos em termos de diálogo entre o coração e o cérebro. Tem muitos segredos nesse diálogo entre esses dois órgãos, né? E a gente está começando a aprender, a entender como é que esses dois órgãos se comunicam e eles se dialogam. Então, muito obrigado pela presença. Eu quero também falar algumas coisas, Dr. Milton. Também nunca tive a oportunidade de falar isso dessa maneira, né? No ar, como se diz. Nós trabalhamos juntos há mais de 20 anos. Dr. Milton é para mim como se fosse um filho mais velho ou um irmão mais novo. Pessoa que eu tenho um carinho muito grande, pessoa que eu tenho prazer em trabalhar. Geralmente a gente acorda segunda-feira, puxa vida, tem uma semana de trabalho dura pela frente, nós lidamos com coisas que são muito perigosas, mas quando eu tenho a certeza, indo para o hospital, de que vamos nos encontrar, isso me fortalece, porque eu sei que do meu lado vai estar uma pessoa muito competente e muito rica espiritualmente. Viu? Muito obrigado, doutor Sérgio. Muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês e fiquem conectados no nosso canal. Muito obrigado. Então, vocês viram na minha conversa que eu tive com o Dr. Sérgio Hassi, que ele é um excelente eletrofisiologista, um excelente cardiologista, que ele colocou alguns assuntos que realçam a comunicação entre o nosso coração e o nosso cérebro, e também entre o cérebro e o coração. Esse diálogo ele é constante. Todas as vezes que nós estamos vivendo algum estado de frustração, esse estado de frustração causa um estado de incoerência. O que seria isso? Essas informações que chegam principalmente nos nossos centros límbicos, principalmente a amígdala, que é responsável pela coordenação dos nossos sentimentos, eles são afetados pelas informações que chegam do nosso coração. E a partir daí é que vão se coordenar as ações do nosso lobo frontal, por exemplo. Então, estabelecer essa comunicação, tentando sustentar um estado de coerência, ele é fundamental para a nossa inteligência emocional e para a nossa saúde, tanto física quanto mental. Outro detalhe que a gente precisa realçar para explicar esse conceito de coerência cardíaca é que ela é baseada
no nosso ritmo cardíaco. É como que se cada emoção estivesse sendo codificada em cada batimento do nosso coração. Por isso que estados de frustração, estados de alegria, ao contrário, podem causar interferência nas nossas funções cerebrais. E que a gente viu o exemplo que o Dr. Sérgio deu na nossa entrevista, na nossa conversa que nós tivemos. Entender o ritmo do coração, vocês precisam saber de um conceito que a gente chama de variabilidade cardíaca. O que é isso? Entre cada batimento cardíaco existe um tempo, existe uma distância entre cada batimento. E essa distância, ela não pode ser sempre fixa, não pode ser sempre a mesma. Entre cada batimento tem que ter uma variação nesse espaço. Quanto maior for a variabilidade cardíaca, mais saudável será o nosso sistema nervoso autônomo. Quanto menos variabilidade cardíaca nós tivermos, mais comprometido vai estar o nosso sistema nervoso autônomo. E aí nós já fizemos várias experiências em testar essa variabilidade cardíaca, principalmente em pacientes que já sofreram infarto. Pacientes que já tiveram um infarto agudo do miocárdio, é onde nós realizamos alguns exames em que a gente constata que houve perda da variabilidade cardíaca. Esses pacientes têm uma chance maior de desenvolver o que a gente chama de morte súbita. Pacientes que têm depressão, nós fazemos a avaliação dessa variabilidade cardíaca e eles perdem essa variabilidade cardíaca pelo tipo de emoção que eles desenvolvem. E como o diálogo entre coração e cérebro é constante, essas informações chegam até centros límbicos que coordenando as nossas funções cerebrais, perpetuando esse ciclo, porque o cérebro também envia informações ao coração e também ao nosso corpo. Então, nós podemos treinar esses estados de coerência. Exatamente, podemos treinar isso, podemos treinar a nossa variabilidade, a variabilidade do nosso ritmo cardíaco. Como? Exercícios simples de respiração, em que nós fazemos uma inspiração profunda e uma expiração lenta e calma, nós fazemos com que o nosso coração entre num estado em que essa variabilidade aumente. E nós podemos trazer neste momento um sentimento para esta região, um sentimento de alegria, um sentimento de admiração pela vida, sustentando isso durante as nossas respirações, e isso vai trazer uma harmonia das funções cerebrais. Experimentem fazer isso, um exercício simples. Eu tenho uma amiga em São Paulo, a doutora Cláudia Ricken, que é colega ativista, que ela fala, respira que é grátis. Inspira lentamente e expira lentamente. Isso traz um estado de coerência e podemos exercitar isso durante o dia. Quando nós estivermos durante um estado de frustração, um estado que nos irrite, é neste momento que nós temos que treinar esse estado de coerência. Parar, respirar, trazer um bom sentimento para a região do coração, estimular o nosso cérebro a perpetuar estados de funções cerebrais mais coerentes. E o que eu queria conversar com vocês é justamente isso. Explicar o que é essa coerência cardíaca e que nós podemos, sim, sustentar estados coerentes. Ao longo de outros vídeos eu vou complementando essas informações. Então eu gostaria que vocês, se gostaram deste vídeo, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no meu canal do YouTube, porque agora nós teremos essas informações de forma periódica e constante. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço no coração de todos vocês e muito obrigado pela atenção.